Previsões de Judá ben Samuel. O ano 2017 vem há algum tempo, despertando a atenção e curiosidade em muitas pessoas. Para um curioso investigador das profecias bíblicas relacionadas com o fim dos tempos, toda a matéria sobre o assunto deve ser prontamente analisada e considerada em seus pormenores, à luz da Bíblia Sagrada. Dentro da numerologia bíblica, a qual é muito ligada aos acontecimentos proféticos, pode existir alguma coisa prevista para ocorrer em 2017? Alguns estudiosos acreditam que sim. Mas, a resposta está relacionada a datas, previsões e cumprimentos. Há quem pense que datas e números não têm qualquer relação com a Bíblia, mas um estudo minucioso das Santas Escrituras conduzem facilmente a uma conclusão diferente. A atenção de muitos tem sido recentemente despertada pela especulação acerca do ano de 2017 como sendo o ano da vinda do reino, usando como base as profecias dos jubileus do conhecido rabino Judá ben Samuel. Quem é este rabino? Judá ben Samuel foi um piedoso judeu alemão que viveu entre 1140 e 1217 e que antes da sua morte profetizou acerca da nação de Israel. Suas profecias, que alguns consideram como visões, têm a ver com períodos de tempo relacionados com os jubileus bíblicos, portanto com períodos de 50 anos cada, conforme o livro de Levítico, capítulo 25, versículo 8 a 13. Segundo ele, o império reinaria sobre a cidade santa de Jerusalém por 8 jubileu, ou seja, por 400 anos. E assim aconteceu exatamente. 300 anos depois da profecia de Ben Samuel, em 1517, os turcos do Império Otomano tomaram o controle de Jerusalém, dominando a cidade por exatos 400 anos seguintes. E foi exatamente 400 anos depois, portanto 8 jubileus, que os turcos foram expulsos da Terra Santa pelas forças do general inglês, Allenby. Um devoto cristão, tendo Jerusalém sido capturada e libertada pelos britânicos em 9 de dezembro de 1917, durante a festa do Hanukkah, sem que um só tiro tivesse sido disparado. A primeira parte da visão do rabino concretizou-se com exatidão. Mas o rabino tinha também profetizado que durante o 9º ano jubileu, ou seja, 450 anos, a contar da invasão turca de 1517, Jerusalém se tornaria uma terra de ninguém. Isso se cumpriu perfeitamente. Entre 1917 e 1967, Jerusalém foi colocada debaixo da alçada britânica, a mando da Liga das Nações, não pertencendo literalmente a nenhuma nação. Foi também em 1917 que ocorreram grandes acontecimentos mundiais, ainda em plena Primeira Guerra Mundial. Em outubro, ocorreu a Revolução Russa, a Revolução Vermelha, que trouxe o comunismo ao poder na Rússia. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos atingiu o seu ponto mais baixo em dezembro desse ano. Em novembro desse ano, também foi assinada a Declaração de Balfour, permitindo que fosse estabelecido o lar nacional judeu na Palestina. Até mesmo depois da Guerra da Independência de Israel, entre 1948 e 1949, Jerusalém estava dividida, com os judeus dominando de um lado e os jordanos do outro, havendo uma faixa de terra no meio, a qual ninguém podia ultrapassar. Só em 1967, portanto exatos 450 anos depois, ou 9 jubileus depois, é que Jerusalém deixou de ser terra de ninguém, para voltar a estar sob a soberania de Israel. Sendo assim, a segunda parte da visão do rabino concretizou-se também com perfeição. Mas, a terceira parte da visão é ainda mais interessante.
O rabino Samuel profetizou que no 10º jubileu, portanto 500 anos desde a conquista de Jerusalém, pelos turcos otomanos em 1517, Jerusalém estará sob o domínio dos judeus, ou seja, em 2017. E o reinado messiânico se iniciará no final deste período. O 10º jubileu iniciou-se em 1967, e vai terminar em 2017. Para te ajudar a entender melhor, Jerusalém estará sob o domínio dos judeus, de 1967 a 2017, ou seja, um jubileu. Segundo esta profecia, o Messias dos judeus, que para nós é o Anticristo, iniciará seu reinado após o período do 10º jubileu, ou seja, em meio a 2017. A Bíblia revela que antes que venha o verdadeiro Messias, terá de se manifestar o falso, ou seja, o Anticristo. E esse será bem aceito pelo povo judeu, que com seu tratado de paz, acreditará estar vivendo o reino do Messias. O verdadeiro Messias, o Senhor Jesus, pré-anunciou essa terrível e enganosa escolha futurística do povo judeu, no Evangelho de João capítulo 5 versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e vos não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Pode ser que de fato ocorrerá algum evento significativo para o povo judeu, durante o ano de 2017, com a ação de algum interventor que favoreça Israel, e que nessa qualidade seja recebido como o seu Messias. Pode ser o caso de que em 2017, seja assinado o concerto que será firmado com muitos, por 7 anos, predito no livro de Daniel capítulo 9 versículo 27, dando assim início à 70ª semana profética, anunciada por Daniel há mais de 2.500 anos. As previsões e os anseios de líderes mundiais apontam para isso. Talvez seja essa a vinda do Messias, que o rabino Judá ben Samuel viu para 2017, não conseguindo, no entanto, diferenciar entre o verdadeiro e o falso, entre o verdadeiro Messias e o Anticristo. Como os judeus já rejeitaram o primeiro Messias, o verdadeiro, o próximo será o falso Messias, e eles o aceitarão. Se assim o for, antes que o verdadeiro Messias se manifeste novamente, o falso Messias terá de surgir no cenário mundial e cumprir o seu diabólico plano de engano e falsidade, especialmente ao povo judeu, esse mesmo povo tão expectante e ansioso pela vinda do reino do Messias. Logicamente, especular sobre datas é sempre perigoso, podendo até tornar-se uma obsessão. Jesus deixou claro que não saberemos o dia e a hora da sua vinda, mas nos deixou indicativos para sabermos a época. E muitas coisas estão indicando que estamos a caminho dos momentos finais da história humana, pelo menos desta presente dispensação ou época. Contudo, isso não nos impede de estarmos atentos aos indicativos, e não descartarmos estas evidências históricas, e, por que não, até proféticas, desde que elas não ponham em xeque a revelação divina. E esse não é o caso.
Veja agora um resumo da profecia de Judá ben Samuel. Note a precisão dos números. São as profecias extrabíblicas do rabino Judá ben Samuel. Ele dizia, uma das coisas que irritava os rabinos contemporâneos dele, era um homem muito culto, muito preparado, muito temente a Deus, mas ele dizia que era mais importante estudar a Bíblia do que estudar os ensinos rabínicos, o Talmud. E isso desagradava muito os rabinos, porque eram eles os intérpretes da palavra de Deus. Eles queriam que todo mundo comesse ali pelas mãos dele, e a interpretação se desse através dos rabinos. E ele ensinava que era muito mais importante você estudar a Bíblia, né, como hoje nós sabemos. Ele era considerado muito evangélico, entre aspas. No ano da sua morte, ele profetizou sobre o futuro de Israel. E deixou escrita essas profecias. E essas profecias vêm se cumprindo, por isso elas se tornam relevantes para nós aqui. E ele teria profetizado, então, sobre os jubileus para o povo de Israel. Então ele diz que desde aquela data, a data que ele profetizou, foi também o mesmo ano que ele morreu, em 1217, a primeira parte da profecia diz assim, a primeira profecia dele, que daquela data decorreriam 6 jubileus. 6 jubileus são 300 anos. E que no final desses 6 jubileus, no final desses 300 anos, viria um povo que tomaria a cidade de Jerusalém. Esta profecia se cumpriu literalmente, porque no ano de 1517, os turcos otomanos, do Império Otomano, tomaram a cidade de Jerusalém e passaram a dominar a cidade de Jerusalém. A segunda parte da sua profecia, ou a sua segunda profecia, ele diz o seguinte, que a cidade de Jerusalém estaria sob o domínio desse povo, que no caso foram os turcos otomanos, o Império Otomano, durante 8 jubileus. 8 jubileus são 400 anos, é só multiplicar 8 por 50, você já descobre quantos são 8 jubileus. Estaria no domínio desse povo, a cidade de Jerusalém, durante 8 jubileus, 400 anos. Essa profecia também se cumpriu em cima. No dia 25 de dezembro do ano de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, o general Allenby, ele tomou Jerusalém, acabou o Império Turco-Otomano. Cumpriu-se então essa segunda profecia desse rabino Judá ben Samuel. A terceira parte da profecia, ou a terceira profecia de Judá ben Samuel, em relação à cidade de Jerusalém e ao destino do povo judeu, ele disse o seguinte, que a cidade de Jerusalém seria uma terra de ninguém, durante um jubileu, 50 anos. Mas no meio das duas partes, havia uma faixa de terra que era conhecida como terra de ninguém. E havia um muro. Quem tentasse passar de um lado para o outro era alvejado, tanto das tropas jordanianas como das tropas israelenses.
Era mais ou menos como o Muro de Berlim, né? Quem tentasse atravessar, e essa faixa era conhecida como terra de ninguém. E realmente, Jerusalém ficou sendo terra de ninguém até 1967, quando então Israel conquistou essa parte velha. De 1917 a 1917, quantos anos? 50. Jubileu. Cumpriu-se em cima. Então, veja bem, esse homem vem, ele profetizou, Judá ben Samuel, em 1217, e tudo que ele profetizou vem se cumprindo exatamente. Agora vamos para a última parte. A quarta parte e a última profecia, ele disse o seguinte, que os judeus dominariam a cidade de Jerusalém durante apenas um jubileu. Quem já acertou 15, não vai errar o 16. Um jubileu. Então nós temos de 1967 até quando? Ô gente, acorda? 1967 com mais 50, quanto que dá? 2017. Ô pastor, mas nós estamos em 2014. O que vai acontecer em 2017? Ele disse o seguinte, que os judeus dominariam a cidade de Jerusalém durante um jubileu, ou seja, até 2017, ano que marcaria o jubileu final e que daria início à era messiânica. O Messias de Israel vai estar governando em Israel em 2017. Quem é o Messias de Israel? Não é Jesus de Nazaré. O anticristo. Irmãos, nós estamos no limiar dessas coisas. O anticristo já está na terra. Está pronto para assumir o seu governo. Quem acertou todas estas profecias, muito provavelmente vai acertar essa última parte, né, que diz que Israel dominaria a cidade de Jerusalém por apenas um jubileu. E que no final se inauguraria o ano, ou a era messiânica. O Messias de Israel estaria presente em Jerusalém. E nós sabemos que o Messias que Israel vai receber não é Jesus de Nazaré, mas sim o anticristo, conforme a Bíblia ensina. Portanto, meu irmão, minha irmã, o anticristo está na iminência de se manifestar ao povo judeu e ao mundo. E a igreja vai ser retirada da terra no arrebatamento. Cuidado. Cuidado. Eu não sei se essa profecia de Judá ben Samuel vai se cumprir. O que eu sei é isso que eu passei para os irmãos. Que as 3 primeiras partes se cumpriram literalmente. A história comprova isso. E quem acertou 3, pode acertar a quarta parte. E se ele acertar, em 2017, nós vamos conhecer o homem que vai fazer um tratado de paz e proteção com Israel para durar 7 anos. Saiba que este homem é o anticristo. 2017. Muitas pessoas não acreditam mais que estas coisas acontecerão em nossos dias. Estão desanimados mesmo vendo tantas evidências. Até mesmo este estado de espírito foi previsto nas Escrituras pelo próprio Deus. Prepare-se. O arrebatamento da Igreja de Cristo se aproxima.
Cuide-se para não ser pego de surpresa e ser deixado para trás, assim como as virgens loucas. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.